Então, assim, a gente sabe, né, que a importância desse tipo de produção para a geração de carne aqui no Brasil, né, para produção e exportação de carne é insignificante, né, para exportação, né, zero. Mas se a gente pensar em número de produções, aí sim, né, um número muito grande, um número representativo. Então, por isso da gente, né, trabalhar dessa forma, trabalhar também com esses produtores e voltar, né, o nosso olhar a esses produtores. Olá, bem-vindo ao Suinocultura Faixa Preta. Você está naquele programa onde a gente traz ciência de um jeito mais leve, mais interessante e até divertido. Nós vamos conversar sobre artigos científicos super interessantes e para ajudar aqui o canal a chegar a mais pessoas, a gente pede para você se inscrever. Me contaram que 90% dos nossos ouvintes eles não estão inscritos. Você é um desses que vem só xeretar aqui e não clicou lá para se inscrever? Aproveita, se inscreve, divulga para os colegas, vamos divulgar a ciência de uma forma criativa, de uma forma leve, para que todo mundo possa entender e a gente transforme a nossa suinocultura. Eu sou a Letícia Ruiz, professora aqui na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, e eu vou conversar hoje com a Darlene Hovart. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Paraná, também tem mestrado e doutorado na área de suinocultura na mesma universidade, e hoje ela é professora na Uninter. E ela vai falar para a gente de um trabalho super interessante, que faz a caracterização de pequenas propriedades de suinocultores na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E esse trabalho tem uma importância fenomenal, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente conhece. Isso é uma premissa da gestão da qualidade, né? Você só controla aquilo que você conhece, você só melhora aquilo que você conhece. E ela foi lá e fez esse trabalho super interessante, caracterizando essas propriedades. Então, olá, Darlene, muito bem-vinda ao Suinocultura Faixa Preta e gostaríamos de saber mais sobre esse trabalho maravilhoso que você fez. Esse trabalho você fez no mestrado, você fez no doutorado? Quando que foi que você trabalhou com isso aí? Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Esse trabalho ele foi realizado no meu doutorado. Na verdade, a gente fez um trabalho prévio no mestrado, só que com uma amostra bem menor. Então, a gente considera até que foi um trabalho inicial no mestrado. A gente estava conhecendo a região, conhecendo, né, como que funcionava essa produção e vendo a necessidade, né, de realmente, como você disse, fazer uma caracterização para conhecer a fundo o que acontece aqui na nossa região. Então, de novo, né, eu moro em Curitiba. Então, o que nós avaliamos foi a região metropolitana de Curitiba. Aqui ao redor nós temos algumas cidades que elas são totalmente urbanas, mas nós também temos uma considerável região rural aqui próximo de Curitiba, né? É até engraçado dizer que a gente sai aqui de Curitiba nesse centro, né, cheio de prédios, né, uma cidade muito movimentada, muito grande, e você anda ali 50 quilômetros, você encontra uma cidade totalmente pacata, uma zona rural, é totalmente diferente do que a gente está habituado aqui, né? Então, a gente realmente, esse trabalho maior, com 362 propriedades, foi realizado durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, desculpa. Nossa, que incrível! Mais de 360 propriedades vocês analisaram. Esse é um número bem considerável e aí já mostra que realmente a gente não está falando de uma ou duas chacrinhas que estão ali em volta de Curitiba, né? Tem muita coisa acontecendo aí ao redor. E essas propriedades que vocês visitaram, consideradas propriedades pequenas, de produção familiar, de subsistência, qual que é o tamanho dessas produções que vocês encontraram aí ao redor de Curitiba? Então, a maior parte delas eram realmente chácaras, algumas tinham menos de 1 hectare, a maioria delas tinham até 5, uma proporção tinha até 5 hectares, outra proporção tinha até 10 hectares, então as maiores normalmente eram produções realmente pequenas, né, propriedades pequenas. Nossa, que interessante, né? E esse pessoal, assim, eles estão produzindo esse suíno para quê? Qual que é o objetivo deles terem essa criação? Então, conversando com eles, né, avaliando os resultados, nós vemos que todos eles produzem para consumo próprio.
Esse é o principal foco. Então, quando você pergunta para eles qual que é o motivo de você criar suínos, isso, o resultado é muito interessante. Eles dizem assim: primeiramente que eu tenho a tradição familiar. Então, isso é muito forte. Eu crio porque meu avô criava, meu pai criava, então eu também vou continuar criando. Alguns deles dizem assim: ah, eu não gosto do suíno do mercado, eu gosto do suíno que eu crio, porque ele tem um gosto diferente, porque, né, tem aquela questão do afeto, fui eu que, né, produzi com as minhas próprias mãos. Então, tem tudo isso, né, em torno da questão tradicional mesmo, da questão familiar para eles. Muitos deles também fazem a comercialização, então eles obtêm alguma renda dessa produção, só que não é uma renda significativa. Então, esse foi um ponto que pegou bastante. Então, a gente viu que eles têm sim atividade, eles gostam da atividade, muitos deles, né, pretendem continuar, só que eles não veem isso como uma fonte de renda. Então, eles às vezes acabam sendo mais resistentes a mudanças, porque eles, não, mas eu não estou interessado em mudar, porque eu não estou, minha renda não vem disso, minha renda vem de outra forma, então eu acho que eu vou deixar do jeito que está. E por isso que a gente precisa identificar que essa é a realidade, para a partir daí trabalhar em cima disso e conseguir ser mais eficiente na questão de propor mudanças para eles. Nossa, muito importante esse ponto que você colocou, né? Que assim, eles têm aquela questão do afeto em relação àquela produção, né? Deles considerarem uma coisa importante, tradicional, relacionada à família, mas eles entram naquela de eu sempre fiz assim, né? Por que que eu vou mudar? Eu faço assim há 30 anos, eu faço assim há 40 anos, por que que eu vou mudar? E é difícil a gente trabalhar com mudança quando a gente tem esse tipo de resistência, né? Eu faço um paralelo quando eu fazia parte de gestão da qualidade na Secretaria da Agricultura, aqui do estado de São Paulo, e era complicado quando a gente chegava com pesquisadores científicos, né? E eles falavam: ah, mas eu faço assim há 20 anos, por que que você quer que eu faça assim diferente agora? Porque é para melhorar, né? E aí ele não vê o porquê da melhora. Então, é interessante a gente olhar isso, porque assim, se fosse para vender, ele iria melhorar. Olha que interessante, né? Se ele fosse entrar no mercado forte, ele ia querer vender um produto de qualidade, mas para ele, para a família dele, ele não vê necessidade de melhorar. Ah, não, tinha que ser melhor ainda o dele, né, do que o que ele fosse vender. A gente tinha que valorizar mais o que está dentro de casa. Que ponto interessante isso. E aí, como é que eles produzem esse suíno? A alimentação que eles dão para esses animais, qual que é a origem dessa alimentação? Você sabe dizer? Então, eles utilizam muito o milho. E normalmente, assim, como são produções, mistas, né, então normalmente essas pessoas, elas têm a parte da agricultura, então eles plantam e isso varia conforme a cidade, né, tem cidade que é mais voltada ao milho, tem algumas regiões aqui no Paraná que são voltadas para o fumo, tem ali uma variação. Mas como eles têm essa associação, né, entre a agricultura e a produção animal, e normalmente essa produção animal também é diversificada, esses animais, eles produzem o suíno, mas eles também têm as galinhas ali no terreiro, e também daquela mesma forma, né? Criado de forma extensiva, ali naquele que a gente chama de fundo de quintal, né? Uma vaquinha para o leite da família, às vezes um pouquinho mais, às vezes um cavalo, então também essa produção animal também é diversificada. E como eles têm na propriedade, né, essa plantação, essa parte agrícola, eles acabam utilizando muito isso. Então, eles têm a plantação do milho, uma parte desse milho eles fazem a venda, outra parte eles utilizam para a própria criação dos animais deles. Existe alguma proporção desses produtores que acabam tendo que comprar esse milho, e esses são os produtores que, vamos dizer assim, relatam maiores problemas na produção animal. Acaba ficando muito caro produzir, essa atividade não está compensando tanto. Normalmente são esses produtores que precisam, né, fazer a compra do milho. E associado a esse milho é muito utilizado também os resíduos da própria produção agropecuária. Então, aqui é muito forte a questão das hortaliças. Plantação de repolho, couve, abóbora, essas coisas assim, né, mais relacionadas à horta, é bem comum. E eles acabam utilizando esses resíduos, né? Então eles fazem a venda dessas hortaliças
e aquelas que acabam sendo, né, enfim, tão machucadas, não tão próprias ali para venda, eles acabam utilizando bastante ali na produção dos suínos, e isso é um ponto positivo, né, que eles acabam conseguindo ali reduzir um pouco os custos com essa produção, utilizando o que tem ali disponível, né, para eles. Então, essa parte que a gente acaba incentivando. Você tocou num ponto bem interessante, né, da questão deles não verem, não tem necessidade de mudanças, eh, né, pensando, né, que seria para o consumo da própria família, né, você deveria pensar num alimento mais adequado possível, e o que a gente vê é que eles não têm muito essa noção, sabe. Então realmente falta ali uma orientação técnica, então eles realmente acham que tudo que eles estão fazendo ali tá da forma mais adequada possível, até fazendo um paralelo, do jeito que eu crio é muito melhor do jeito que o suíno que é vendido no mercado é criado. Ainda, além disso, tem toda aquela coisa do hormônio, de, sabe, assim, essas lendas urbanas ainda da veterinária, infelizmente, que acabam ainda ficando, né? E então a gente realmente existe essa necessidade de um apoio técnico maior, de uma orientação técnica maior, para mostrar para eles, né, o que está acontecendo, quais pontos precisam ser melhorados, quais são os pontos fortes. Esse, né, foi o trabalho que eu desenvolvi no doutorado, vamos dizer assim, um artigo principal, mas associado a ele a gente fez também um trabalho relacionado a parasitoses, identificação, né, diagnóstico de parasitoses, e também um relacionado a bem-estar animal. Então, a gente também vê ali algumas questões, né, de parasitoses, 90% deles, a gente tá, então, realmente, parasitose é uma coisa que na produção de subsistência a gente precisa lidar ainda muito bem com isso, é um problema bem frequente, e a questão do bem-estar animal também. Então, a gente acaba falando muito em bem-estar animal, e isso é totalmente focado para as produções industriais, né, porque é o que representa a maior parte enfim, da produção de carne, mas a gente tem que voltar os olhos também para a produção de subsistência nessa questão de bem-estar animal, porque, assim, existem produções muito boas que seriam um exemplo do que se fazer quanto a bem-estar animal, mas tem outras que são muito ruins e acabam sendo piores do que a produção industrial. Às vezes você pensa assim, produção industrial, né, eles são confinados, né, mas às vezes em alguns locais acaba sendo até pior. Então, como você havia comentado ali no início, né, sobre a nossa amostragem, foram 362 propriedades, porque realmente o nosso N era muito grande. Então, imagine, só aqui na região metropolitana de Curitiba nós temos quase 7.000 produtores, então são 6.800 e alguma coisa. E se a gente for parar para ver os dados do IBGE, né, ali no Censo Agro de 2017, eram mais de 1 milhão de produtores que tinham até 10 suínos, né? Então, se enquadram ali naquilo que a gente diz como suinocultura de subsistência. Então, assim, a gente sabe, né, que a importância desse tipo de produção para a geração de carne, que no Brasil, né, para produção e exportação de carne é insignificante, né, para exportação, né, zero. Mas se a gente pensar em número de produções, aí sim, né, um número muito grande, um número representativo. Então, por isso da gente, né, trabalhar dessa forma, trabalhar também com esses produtores e voltar, né, o nosso olhar a esses produtores. No momento que a gente, né, desenvolveu a metodologia, que a gente viu 360 produções, a gente pensou, meu Deus, vai ser impossível, esses produtores não vão deixar a gente entrar, eles vão ser muito resistentes, a gente não vai conseguir desenvolver esse trabalho, mas pelo contrário, eles foram todos muito solícitos, dispostos a nos ajudar, então isso acabou ajudando bastante. A gente imaginava uma resistência bem maior aí por parte desses produtores, mas a gente acabou se surpreendendo do lado positivo, então a gente foi bem recepcionado, a gente conseguiu desenvolver muito bem o nosso trabalho ali com esses produtores. Nossa, eu espero sinceramente que esses produtores aí da região metropolitana de Curitiba, leiam o seu trabalho, tenham acesso a essas informações ou assistam esse episódio, né, pra eles verem o quanto foi importante a participação deles, né, para mostrar a realidade deles e mostrar os pontos de melhoria. E que o pessoal que está na mesma situação de uma criação de subsistência, de uma criação familiar que não tem uma importância comercial, comece a entender a pedra preciosa que eles têm na mão,
porque eles têm o conhecimento, eles têm a tradição de produzir aquele alimento e eles podem, de repente, aumentar a qualidade desse alimento do ponto de vista de segurança alimentar mesmo, de você entender a segurança dos alimentos, segurança alimentar de acesso ao alimento de qualidade, né? A segurança dos alimentos de ser um alimento que não vai causar nenhum prejuízo para quem estiver consumindo. Então, eles vão, de repente, associar ali a produção agrícola deles com o bem-estar, com a produção desses suínos, desses bovinos, dessas galinhas. Vão produzir um alimento de altíssima qualidade para a família deles e para o entorno. E, de repente, até entram no mercado com um produto diferenciado, com um produto com uma qualidade muito alta e um sabor maravilhoso. E, de repente, vai vender aí por um preço muito bom. Eles até vão rever essa história de, não vendo muito porque não dá dinheiro. De repente, eles podem transformar isso aí numa fonte de renda bem interessante para eles. Muito, muito legal mesmo esse teu trabalho, Darlene. Eu acho que traz uma luz para a nossa produção de suínos aqui da região sul e do sudeste, né, que tem muita coisa de agricultura familiar e pode inspirar o pessoal a melhorar. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Realmente acho que é isso mesmo que você disse, né, primeiro a gente precisa conhecer, né, então a gente sabe que existe, é uma coisa que todo mundo conhece, meu avô criava, né, o meu pai criava, enfim, mas que nunca foi parado para se analisar, né, de forma mais detalhada. A gente tem trabalho sim aqui no Brasil, mas eles são realmente voltados ali para a região Nordeste, e acaba sendo um tipo de produção, mesmo sendo o mesmo tipo de produção, ele acaba sendo diferenciado aqui da região Sudeste, região Sul. Então, realmente, é conhecer primeiro, entender o que está acontecendo, para a partir disso a gente conseguir trabalhar melhor, né? Então, assim, existem aquelas pessoas, principalmente se nós pensarmos em pessoas mais idosas, né? Uma boa porcentagem dos produtores eram pessoas idosas, algumas com mais de 70 anos, e que realmente, né, não tem ali um interesse, tem ali mais aposentadoria, mais pelo estilo de vida mesmo, né, deles, e sim propor formas até pensando no trabalho ser um pouco mais leve, menos pesado, né? Quem sabe voltar o olhar para esse lado e pensar também, como você disse, em pessoas que potencialmente possam, né, passar a viver da atividade. Eram pessoas que não viviam dessa atividade, tinham outras fontes de renda, mas quem sabe, como você disse, não está aí uma oportunidade bem bacana, né, de entrar nesse mercado e então começar a procurar por legislação, né, para se fazer tudo da forma mais correta possível, por orientação técnica e quem sabe, né, ter aí uma boa fonte de renda. E tá aí, ó, uma área para os médicos veterinários, para os zootecnistas, para os agrônomos, para os técnicos agrícolas ajudarem esse pessoal a melhorar a produção deles. Então, muito obrigada pela participação aqui no Suinocultura Faixa Preta e espero te encontrar por aí, né, nos eventos da suinocultura. Até mais, então, e um abraço para todo mundo que ficou com a gente aqui acompanhando esse episódio maravilhoso. Até mais. Até mais, obrigada.